a mãozinha, então iniciamos a gravação, para que você saiba, vai fazer o efeito um sonzinho, para você saber que falta 1 minuto para terminar, ok? As perguntas e percepções, comentários, entre outras coisas, serão feitas ao final de todas as apresentações. Tá? Então, no final, você pode levantar sua mão e aí você vai ter a solicitação de fala atendida. O chat deverá ser usado exclusivamente para registro de perguntas e percepções e comentários. Os certificados serão emitidos, tá, gente, posteriormente ao evento e disponibilizados via e-mail. Ok? Então, obrigado a todos, né, que tenhamos uma excelente noite e um momento de muita discussão, muito conhecimento, né, e possamos aprender junto com os nossos colegas. O primeiro trabalho, né, a ser apresentado, eles serão apresentados da seguinte ordem. O primeiro trabalho, na linha de ensino e formação de professores, a implementação do novo ensino médio, uma análise dos principais desafios e possibilidades da Lei 13.415 de 2017, será apresentado pela professora Nelly Aparecida Pereira Pedroso e o professor André Seixas de Novaes. O segundo trabalho será aula remota em uma disciplina de curso de especialização em ciências ambientais em áreas costeiras, um relato de experiência, né, do professor Michael Tavares Moretti. O terceiro trabalho, a conscientização social a partir de vídeos de divulgação científica sobre personagens matemáticos discriminados. Será apresentado pelo Kevin Luiz de Souza Aquino e o professor Tiago Soares dos Reis. O quarto e último trabalho será intitulado Práticas de Língua Inglesa através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, será apresentado pelo professor Alexandre Delfino Xavier. Então, inicialmente, eu peço já a professora Nelly e o professor André que se organizem para começarmos a apresentação, ok? Posso compartilhar minha tela? Sim, Nelly. Assim que iniciar o compartilhamento e iniciar, eu vou desligar o meu vídeo e vou desligar o microfone, ok? Está aparecendo para vocês a minha tela? Sim, Nelly. Pode botar em modo tela cheia. Bom trabalho, boa apresentação. Bom. Pessoal, boa noite. Meu nome é Nelly. Esse é um resumo do trabalho de conclusão de curso que eu fiz, que tem como título a implementação do novo ensino médio, uma análise dos principais desafios e possibilidades da lei número 13.415/2017, sobre a orientação do professor André Seixas de Novaes. Em 2016, foi editada a medida provisória 746 pelo então governo federal do Michel Temer. Tá? Então, essa medida provisória ela trouxe mudanças significativas para a LDB, propondo um novo formato para o ensino médio. Então, quando foi em 2017, essa medida provisória ela foi convertida em lei, na Lei 13.415/2017, e ela reestruturou o ensino médio, tá? Então, as principais mudanças que aconteceram aí nessa etapa de ensino foi a ampliação da carga horária, que antes eram de 800, passaram para pelo menos 1.000 horas anuais, totalizando aí 3.000 horas nos 3 anos. Então, essa nova organização curricular também ficou mais flexível. Tá? Então, assim, essa implantação do novo ensino médio com prazo limite até 2022, ela chegou às escolas para as devidas adequações carregadas de questionamento. Então, assim, de acordo com o novo cronograma definido pelo MEC, ele estabeleceu que o novo ensino médio começasse a ser implementado de forma progressiva. Então, começou com a primeira série do ensino médio no ano de 2022, aí no ano de 2023 foram inclusas a primeira e segunda séries, e em 2024, totalizando as 3 séries aí do ensino médio. Então, assim, essas mudanças, essas alterações citadas, elas geraram inquietações aí no meio escolar, tá? Então, diante dessa realidade, é que surgiu a questão fomentadora desse estudo, sendo a seguinte: quais os apontamentos das principais publicações nacionais sobre os desafios e possibilidades da implementação do novo ensino médio? Então, para responder à questão de pesquisa, o objetivo geral foi de analisar alguns desafios e possibilidades com a implantação e implementação do novo ensino médio, destacados em pesquisas nacionais publicadas entre os anos de 2017 e 2023.
Os objetivos específicos foram de realizar uma revisão das publicações nacionais envolvendo os desafios e possibilidades a fim de nortear as análises a serem realizadas, categorizar os principais achados referentes aos desafios e possibilidades da implementação do novo ensino médio. As hipóteses levantadas no início desse trabalho foram a quantidade de desafios relacionados à implementação do novo ensino médio, destacados em publicações nacionais, é maior do que a quantidade de possibilidades. Os docentes não possuem informação adequada para atender às necessidades impostas pela nova estrutura, e a maioria dos pesquisadores destacam possibilidades relacionadas a abordagens interdisciplinares. Então, a gente sabe que o ensino médio é o gargalo da educação básica, né? O ensino médio, ele vem se reformulando constantemente no contexto brasileiro. Então, essas reformas anteriores e seus resultados não foram suficientes para resolver de forma definitiva os problemas dessa etapa de ensino. Então, junto às novas modificações, surgem também os fatores de adaptação e organização das escolas, né? E é um período considerado mais desafiador, onde concentra os piores índices de evasão e os alunos têm resultados mais baixos aí no IDEB. Então, assim, a organização formativa do novo currículo do ensino médio, ele ficou dividido entre 2 blocos articulados e indissociáveis, compostos pela formação geral básica e pelos itinerários formativos. Os itinerários formativos é esse aprofundamento nas áreas do conhecimento, na formação técnica e profissional, tem as eletivas e o projeto de vida. Os itinerários formativos é a parte flexível nessa nova organização formativa do novo ensino médio. Então, assim, essa mudança estrutural do currículo do ensino médio, que antes vinham em divisão em disciplinas, que é arte, biologia e as demais, essa divisão ela passou agora por áreas do conhecimento, que são 4 áreas do conhecimento, são as linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, né, que antes a gente tinha essa divisão aí em 13 disciplinas, agora eles juntaram, colocaram essa divisão por 4 áreas do conhecimento. Então, assim, os procedimentos metodológicos que a gente usou na pesquisa, eles se dividiram em 2 etapas, tá? Uma foi a parte documental, que a gente selecionou os documentos oficiais, depois fez uma análise desses documentos, e a outra foi a revisão sistemática de literatura, que a gente formulou a questão de pesquisa, definiu a estratégia de busca. O que a gente usou para fazer a busca dessas informações foi o Google Acadêmico, a gente fez a seleção dessas publicações, a leitura delas, e depois a gente fez a descrição, a classificação e categorização. Aí, assim, dentre essas publicações que a gente escolheu, essas 10 publicações, elas estão reestruturadas com o novo ensino médio, com a BNCC, os desafios e as possibilidades para essa etapa de ensino. Então, assim, depois que foi feita a leitura dessas 10 publicações, a gente fez um apanhado, né? Lembrando também que o sim, a gente tem essas informações de sim e não, eles indicam a quantidade de publicações que sinalizaram tal desafio e o não o oposto. Então, de acordo aí com essas investigações, esses referidos apontamentos destacados por cada autor, eles evidenciam os pontos mais críticos com relação à implementação do novo ensino médio, enfatizando as principais fragilidades. Então, quando a gente observa aí, uma das principais fragilidades que a gente tem é com relação à formação docente, né, que ela sinaliza uma possível confirmação da hipótese levantada no início, que foi os docentes não possuem informação adequada para atender às necessidades impostas. Aí, nesse outro gráfico, a gente tem aqui as principais possibilidades destacadas nessas mesmas 10 publicações, tá? Sendo que 5 delas não apresentam nenhuma possibilidade, tá? Deixa eu ver só aqui uma anotação que fiz aqui rapidinho. Então, dentre essas 10 publicações consultadas aí, 5 delas não apresentam as possibilidades para essa etapa de ensino, e somente 2 publicações citam interdisciplinaridade, 4 mencionam protagonismo discente e 2 apontam a autonomia do aluno como sendo possibilidades para a implementação do novo ensino médio. Então, quando a gente faz uma comparação aí, a gente tem, no primeiro gráfico, onde a gente tem os desafios, a gente tem 6 desafios, e no segundo gráfico a gente observa que são 3 possibilidades. Então, fazendo esse comparativo, a gente
chega aí a uma certa conclusão, mesmo que, assim, por ser uma quantidade de publicações que a gente consultou e sendo poucas, né, a gente chega a uma conclusão aí que a gente acaba confirmando a segunda hipótese e refutando a terceira. Então, aqui a gente tem um quadro onde eu tenho, assim, essa tabela, ela apresenta as 3 hipóteses, né, enunciadas relacionadas com as 10 publicações da revisão de literatura. Então, essas marcações em X aí, elas indicam o texto da referida publicação que apresenta a mesma ideia, afirmada aí pela hipótese. Então, a gente pode confirmar ou refutar, mesmo que parcialmente, até porque a gente não tem, assim, nenhum interesse em generalizar essa questão. Aí a conclusão do nosso trabalho final foi, o objetivo geral desse trabalho foi de analisar alguns desafios e possibilidades com a implementação do novo ensino médio em pesquisas nacionais nos anos 2017 e 2023. Ele foi alcançado. A questão, quais são os apontamentos das principais publicações nacionais sobre os desafios e possibilidades de implementação do novo ensino médio, também foi respondida. As hipóteses levantadas, 2 foram parcialmente confirmadas e uma foi refutada. Então, uma limitação que a gente encontrou nessa pesquisa está na amostra pequena, né, que foram só 10 publicações que a gente analisou, e a dificuldade foi em ouvir os professores. Como propósito de trabalho futuro, a gente pretende ampliar essa pesquisa, ampliando o questionário entre professores e gestores, educação na cidade de Volta Redonda, conhecendo assim a percepção desses atores sobre a implementação do NEM. Portanto, dentre suas vantagens e desvantagens, os resultados desse estudo destacam a importância de futuras pesquisas que discutam e reflitam sobre o NEM, visto que essa etapa é fundamental para a formação dos cidadãos conscientes e críticos, visando compreender quais consequências produzirá neles, especialmente nos alunos das redes públicas de ensino. Esses foram os referenciais que foram pesquisados, as 10 publicações, mais a parte documental, os documentos oficiais. E foi isso. Foi muito breve. Obrigada. Muito bom, Nelly. Parabéns aí pela apresentação do trabalho. Eu vou passar a palavra agora para a professora Camila, que vai fazer a apresentação do próximo trabalho. Obrigada. Deixa eu encerrar aqui. Ó. Isso. Boa noite. Obrigada, Nelly, pela apresentação. Obrigada, vocês. Deixa eu só parar aqui a... Pronto. Certinho. O próximo trabalho agora é um resumo expandido. O autor é Maicon Tavares Moretti. Maicon, pode começar a se organizar para compartilhar. Sim. O título é Aula Remota em uma disciplina do curso de especialização em Ciências Ambientais em Áreas Costeiras, um relato de experiência. Você pode ficar à vontade, Maicon, assim como o professor Rafael avisou antes, quando você tem 10 minutos, quando faltar um minutinho, a gente levanta a mãozinha para te avisar, tá? Tá bom. Então, tô conseguindo me ouvir e ver direitinho? Sim. Obrigado. Então, boa noite a todos. Meu nome é Maicon Tavares Moretti. Vou apresentar, né, o meu resumo expandido. Ele foi intitulado Aula Remota em uma disciplina do curso de especialização em Ciências Ambientais em Áreas Costeiras, um relato de experiência. A ideia central desse trabalho, né, foi entender como a Covid-19, né, ela alterou a dinâmica do mundo e isso causou muitas adaptações e dificuldades também para todo mundo, né, não somente para a educação, mas para nós, o convívio em sociedade de uma forma geral, mas especificamente na educação, alunos, professores e instituições de ensino tiveram muitas dificuldades, né, para adaptar o ensino durante esse período. E as aulas remotas foram utilizadas como estratégia, né, para continuar os estudos dos alunos nesse período, e em diferentes níveis, né, de educação. Só que também mostrou, né, algumas ainda dificuldades que as pessoas têm com acesso a essas tecnologias, equipamentos, internet de qualidade. Então foi um processo que gerou muitas dificuldades também e ajudou muitas pessoas. Baseado nisso, o objetivo do meu trabalho foi relatar a experiência vivenciada durante as aulas remotas de uma disciplina do curso de especialização
em Ciências Ambientais em Áreas Costeiras, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, campus Arraial do Cabo, no cenário da pandemia mundial de Covid. Bom, eu separei 3 tópicos para a fundamentação teórica, porque eu achei importante pontuar, né, que a pandemia ela foi instituída em março de 2020, quando perceberam-se que ela era grave e altamente contagiosa, porque ela começou na China, mas se espalhou pelo mundo todo, começou a surgir variantes e a afetar as pessoas. E o relato de experiência, né, ele é o resultado de uma vivência muito importante que você tem, de uma experiência que você adquire quando você enfrenta uma situação. E durante esse processo, né, as metodologias ativas, né, são fundamentais, porque elas utilizam ferramentas e estratégias tecnológicas, que nesse período de aulas remotas foi fundamental você estimular isso, essas tecnologias, o aluno ser mais protagonista desse processo, ajudar também estudando fora do período das aulas. Então, é importante eu frisar esses 3 conceitos. Bom, os materiais e métodos do meu trabalho, né? Como eu falei, esse trabalho é um estudo descritivo, baseado no relato de experiência. Nas aulas online do curso, né, e a disciplina de gerenciamento e monitoramento, né, costeiro, que é a disciplina que eu estou falando dela, as professoras utilizaram, né, vários recursos metodológicos para tornar a disciplina mais interessante, né? Então tinha apresentações de slides, debate, leitura de artigos, seminários. As aulas eram todas as terças-feiras no Google Meet e os materiais das aulas, apostilas, PDFs e o contato também com o professor e os outros alunos da turma era no Google Classroom. As metodologias, né, e recursos tecnológicos, né, foram utilizados nessas aulas para maior interação entre os alunos com os professores, para incentivar a gente a fazer parte do processo, para uma troca, né, de informação, por causa desse formato que a gente não estava acostumado, e em especial o software Google Earth, que é um software livre da Google, de observação de um mapa 3D do território do Brasil e do mundo. E eu destaquei esse software porque ele foi utilizado para visualizar as áreas da região. Nós estamos, né, em município da zona costeira e a disciplina é importante também por isso. Então, ele serviu como uma aula de campo ao utilizar esse processo. Então, os professores incentivaram a gente a usar ele junto para que a gente pudesse observar as áreas. E ele também foi importante para o meu trabalho, que eu vou falar mais para frente. Bom, discussão dos resultados. A minha turma foi a primeira nesse formato à distância. Ela é composta por profissionais de várias áreas do ensino e de conhecimento, né, como professores, engenheiros, biólogos, geógrafos. Isso ajudou nos debates e para a gente. A disciplina de gerenciamento e monitoramento costeiro é muito importante, como eu falei, né? Nós estamos em municípios da zona costeira, então entender as dinâmicas da costa é importante. Essa disciplina tinha esse papel. E o ponto mais importante que eu destaco desse relato de experiência é que o meu trabalho de TCC, né, da pós-graduação, ele foi pensado a partir dessas aulas e do uso do software Google Earth Pro, como mencionei anteriormente. Então, a partir dessas aulas, assistir, participar, interagir, eu consegui pensar meu trabalho de conclusão de curso e fazer ele. Então, essa experiência gerou conexões. A partir desse meu TCC, eu estou finalizando um artigo científico e eu estou participando também da Rede de Estudos Ambientais Costeiros, a REAC, que as minhas orientadoras fazem parte, me convidaram para participar por causa do meu trabalho. Então, essa rede que eu falei, a REAC, ela conta com profissionais da área acadêmica, desenvolvimento de pesquisas e parcerias de instituições daqui da região, entre outras ações. Quem quiser conhecer, YouTube, Instagram, @reac.brasil. Estamos começando ainda a fazer as publicações lá, mas todos são bem-vindos. Falando então do meu TCC, o título dele foi Avaliação do uso e ocupação do solo no entorno das lagoas costeiras do Parque Estadual da Costa do Sol, PECs, uma proposta de indicadores para monitoramento da qualidade da água. Então, esse trabalho foi pensado a partir das metodologias e do Google Earth nessas aulas remotas. Eu consegui entender e
pensar nessa ideia e desenvolver. As minhas orientadoras foram a professora Ana Paula da Silva, que é a professora dessa disciplina do curso, e da Vanessa Trindade, que era uma professora que estava ali como convidada também. Então, as professoras da disciplina, acabaram sendo minhas orientadoras nesse trabalho. Bom, conclusão, eu percebi que o contato com os professores, os colegas de turma e o ambiente acadêmico torna o processo de aprendizado mais dinâmico. Então, você ter um contato maior com todo esse ambiente acadêmico, né, ajuda, favorece esse processo de aprendizado. Então, é importante também não ter somente questões online. E a experiência relatada neste trabalho aponta, então, para uma possibilidade de discussão da elaboração de um modelo híbrido. Então, você aliar a parte online e a parte presencial. Você criar uma dinâmica mais adaptável, tanto para os professores quanto para os alunos. E as estratégias e recursos metodológicos, né, foram essenciais para o desenvolvimento das aulas online e de todo o curso, porque meu curso inicialmente ia ser presencial, mas acabou ele todo sendo também online devido à pandemia se estender. Então, essas metodologias foram importantes, né, para as atividades da disciplina do curso e também do meu trabalho de conclusão de curso, no TCC, que surgiu a partir dessa vivência, dessa experiência que foi essa disciplina online, e com todas essas tecnologias que foram utilizadas e metodologias, eu consegui pensar nisso. E também foi a ideia principal desse resumo expandido, desse relato de experiência. Aqui a primeira parte das referências que foram utilizadas no resumo expandido. Aqui a segunda parte. E muito obrigado a todos. Muito obrigada, Maicon. Parabéns. Obrigado. Vou tirar aqui a apresentação, só um momento. Obrigado, Maicon. Bom, agora nós vamos passar, né, para o terceiro trabalho, que é um trabalho completo, intitulado... Só um minuto, porque eu caí e fiquei sem a minha rede aqui. Conscientização social a partir de vídeos de divulgação científica sobre personagens matemáticos discriminados. Né? Os apresentadores serão Kevin Luiz de Souza Aquino e o professor Tiago Soares dos Reis. Podem, por favor, se organizarem. Já para fazer compartilhamento? Olá, boa tarde. Boa tarde, professor. Só um instante. Tranquilo. Estamos te ouvindo bem? Estamos te vendo bem? Tá compartilhando direitinho? Sim. Obrigado. Obrigado. Bom, eu me chamo Kevin Luiz, eu sou bolsista do projeto de iniciação científica do IFRJ Campus Nilópolis, e como parte desse projeto, a gente fez esse trabalho, né? Esse trabalho ele fala sobre a conscientização social a partir de vídeos de divulgação científica, e ele é um recorte do projeto de iniciação como um todo. Esse projeto ele tem o nome de Vídeos de Popularização da Matemática para o YouTube. Dentro desse projeto, a gente busca desenvolver vídeos que sejam criativos, que sejam curiosos, sobre assuntos matemáticos que normalmente não são tão falados. E com isso a gente busca, né, popularizar e compartilhar a ciência de uma forma que seja interessante para as pessoas, né, porque muitas vezes tanto a matemática quanto outras áreas da ciência são muito mistificadas. Então, a nossa meta com esse projeto é desmistificar esses assuntos, trazendo eles de uma forma mais leve. E aí, no último ano, dentro do projeto, a gente buscou focar em personalidades matemáticas que são discriminadas pela história, né, que são
esquecidas de alguma maneira. E com isso a gente pensa, né, qual a importância dessa representatividade dentro da matemática. Como diz Scott, a representatividade não se trata apenas de diversidade superficial, mas também da valorização de perspectivas únicas que contribuem para um campo mais enriquecedor e inclusivo. Com isso, a gente consegue entender que não simplesmente dizer que existem essas personalidades da matemática traz a representatividade em si, mas, na verdade, trabalhar elas, entender o momento em que elas trabalharam, as dificuldades que elas passaram, e tudo isso faz com que a gente crie uma representatividade de verdade, né? Uma representatividade eficaz. Um dos pontos, né, dos termos que são utilizados para falar um pouco sobre a invisibilização, principalmente de mulheres, é o efeito Matilda, né, que foi cunhado pela Margaret W. Rossiter, que ela deu esse nome de efeito Matilda por causa de uma militante de direito das mulheres, né, uma mulher que lutou pelo espaço dentro da sociedade, né? Ela foi uma das sufragistas. Então, e essa mulher ela teve diversas contribuições para a história, principalmente dos direitos humanos, mas ela foi invisibilizada e muitas vezes coisas que ela fez foram destinadas, né? Foram ditas como se tivessem sido homens que tivessem sido feitos, né? Pessoas que ajudaram ela, homens que ajudaram ela, acabaram levando todo o crédito pelo trabalho que ela fez. E aí a Margaret, ela traz esse nome, né? Traz esse termo para evidenciar essa invisibilização, principalmente das mulheres, né? Nesse caso, dentro da ciência, que muitas vezes essas mulheres elas são esquecidas, simplesmente. Não, o trabalho delas não é reconhecido da forma adequada. E aí, com isso, a gente fala um pouquinho sobre a gente sabe que é importante falar sobre esses nomes, né, esses personagens da matemática, mas trazer essas questões em vídeo é uma coisa que agrega um pouco ainda mais, porque, como diz Ferrez, na comunicação audiovisual, os significados emergem da interação de múltiplos elementos visuais e sonoros, ou seja, ressaltam dessas interações entre imagens, música, texto verbal e efeitos sonoros. Ou seja, a gente consegue, com o vídeo, trazer as pessoas para uma realidade, né? Uma realidade um pouco diferente, para que ela consiga ela consiga mergulhar naquele vídeo, pelo menos naquele instante em que ela está ali na frente do computador. E uma das coisas importantes, né, dessa produção de vídeo é o fato de que o vídeo ele está na educação. Agora ele é uma ferramenta educacional fortíssima, principalmente nos últimos tempos. Então, utilizar dessa ferramenta a nosso favor, utilizar dessa ferramenta para falar de coisas importantes e falar sobre nesse caso, né, esses personagens que ajudaram tanto a criar diversas coisas na matemática e muitas vezes não são falados, não são lembrados da maneira que deveriam, por ser mulheres, ou por serem LGBTs, ou por serem pobres e de um lugar onde as pessoas esquecem que também existe ciência, né? Então, por isso a importância de fazer esses vídeos. E aqui na tela a gente tem 3 desses vídeos que foram feitos, né, de história. Um deles foi falando sobre o de baixo. Foi falando sobre Alan Turing, que foi um matemático alemão, um matemático inglês, que combateu, né, os nazistas durante a Segunda Guerra, não na frente da batalha, né, não na guerra em si, mas tentando, de alguma maneira, ajudar a inteligência ali, né, os computadores, a conseguir por outros meios combater esse mal que estava se instaurando ali. E ele conseguiu, foi a pessoa que conseguiu, de alguma forma ali, né, criando esse grande computador, combater isso, evitando que mais pessoas morressem.
E aqui do ladinho, na parte esquerda, tem aqui o vídeo do Srinivasa Ramanujan, que foi um matemático indiano que era incrível, que tinha um pensamento incrível, tinha um intelecto incrível, e foi deixado de lado, né, por ser uma pessoa pobre que não tinha condições de estudar numa escola, logo não tinha uma educação formal, e por causa disso ele foi simplesmente deixado de lado, principalmente pela história. Muitas pessoas na licenciatura, principalmente, nunca ouviram falar sobre Ramanuja, sendo que ele foi um matemático que contribuiu muito para muitas coisas, né? Tem filmes sobre ele, sobre o trabalho dele com o infinito, enfim. E por último tem aqui o vídeo da Sophie Germain, que foi uma matemática também brilhante, que contribuiu de diversas formas, tanto para a matemática quanto para a física, entre outras. Foi uma das pessoas que contribuiu para a construção da Torre Eiffel, e ainda assim o nome dela não é colocado, né, junto dos outros que ajudaram de alguma maneira a construir. É mais um ponto que mostra para gente o quanto ela foi esquecida, né, pela história. E também, assim como Ramanujan, muitas pessoas sequer ouviram falar sobre ela, sendo que ainda assim ela contribuiu em diversos pontos para a sociedade. E, por último, aqui tem alguns vídeos, né, que foram feitos nos últimos tempos do projeto. Como foi dito, né, o foco principal do projeto ele tem como foco trazer assuntos que sejam interessantes, assuntos que sejam diferentes, né? Então, por isso tem esses assuntos que muitas vezes as pessoas não veem ligados à matemática, como a criptografia e a ligação dela com os números primos, a aritmética modular e como que ela influencia, né, na criptografia, as implicações lógicas que tem já um vídeo sobre isso e que muita gente ainda tem dúvida sobre o que é essas implicações lógicas. Aqui como conclusão, eu gostaria de dizer, né, principalmente sobre essa parte da incorporação desses vídeos dentro de sala de aula e como eles são eficazes no resgate dessas personalidades, né, que são invisibilizadas muitas vezes, e que esses vídeos, como eles estão disponíveis no YouTube, eles transcendem a sala de aula, eles estão além disso, né? As pessoas elas conseguem ter acesso a isso. Eu mesmo, quando fui produzir esse vídeo do Ramanujan, principalmente, achei muita pouca coisa em português sobre ele, né? Muito poucos vídeos em português sobre ele. Então, trazer esse assunto, né, no Brasil, para pessoas que também são pobres, que têm algum acesso à internet, que pelo menos, né, tem acesso à internet, como nem todo mundo tem, mas que podem ver e se espelhar em alguém. Isso é muito importante. Aqui tem algumas referências bibliográficas e, por último, eu gostaria de dizer que esses vídeos eles estão no canal no YouTube IMAF, que eu coloquei no início, o bannerzinho, né, a nossa logo. Dentro desse canal tem diversos vídeos de matemática, não só do projeto, mas todos os vídeos do projeto eles ficam, né, dentro desse canal, que é um canal que trabalha diversas áreas da matemática, tanto curiosas quanto trabalhando também algumas matérias, enfim. Muito obrigado. Obrigado, Kevin. Obrigado pela apresentação. Bom, agora eu vou passar para a professora Camila, que vai fazer, né, a apresentação, né, da última comunicação oral. Em seguida, a gente vai, né, ter as nossas discussões, ok? Camila, por favor. Vamos lá, então, para a última apresentação, é um resumo expandido. Nós temos Alexandre Delfino Xavier. O título é Práticas de Língua Inglesa através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Pode ficar à vontade, Alexandre, você tem 10 minutos.
estão me ouvindo? Ouço. Ótimo. Tudo bem. Boa noite a todos. Eu vou colocar aqui, então, a projeção. Só um minutinho. É isso. Boa noite a todos. Então, meu nome é Alexandre Delfino Xavier. Eu faço parte do Instituto Federal de Minas Gerais, do campus Ibirité. E a minha apresentação hoje é sobre um projeto de extensão que nós temos desenvolvido lá já há um bom tempo. E o título do trabalho de hoje é a prática de língua inglesa através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Bom, então, para iniciar, né, um conceito que tem se falado, né, nos últimos 20 anos de forma muito até cansativa já, mas infelizmente faz parte da nossa realidade, ou felizmente, né, que é a ideia da globalização, né, um contexto atual, que é caracterizado por essa intensa troca de sujeitos e instituições em diversos níveis. A gente sente, né, cada vez mais, de maneira que as interações entre diferentes atores, né, no contexto global, elas vão modificando as relações, né, em diversos níveis, né. Antigamente a gente pensava a internet, por exemplo, como um nível de comunicação puramente comunicacional, mas hoje a gente sabe que tem efeitos até cognitivos, né, na nossa percepção da realidade e até a forma como a gente se organiza como identidade. E, historicamente, a língua inglesa é considerada o principal meio, né, a principal língua desse processo. Então, a gente pode dizer com tranquilidade, né, que a língua inglesa ela exerce essa função de língua franca ou de língua internacional. A maior parte dessa comunicação, dos registros são feitos em inglês, né? Então, a pessoa que está fora da possibilidade de domínio da língua inglesa, ela fatalmente também está alijada desse processo de compartilhamento, né, dessa margem, desse processo de troca. Então, dentro da linguística aplicada, das questões centrais que a gente tem, né, é pensar de que forma esse processo de aprendizagem da língua, de domínio da língua, ele pode evidenciar um aspecto mais eficaz, né, do que a gente chama de competência comunicativa, né? Então, hoje entende-se que o processo de aprendizagem de língua, ele não basta simplesmente o domínio do sistema linguístico em si, né? Ou seja, a capacidade de ter domínio de gramática, de vocabulário, de pronúncia, mas ele também tem que considerar aspectos discursivos, né? O que seriam aspectos discursivos? A capacidade de negociação de sentidos, né? A capacidade de persuasão, a extrapolação de sentidos, né, no contexto, e também as habilidades socioculturais, né? Então, a capacidade de fazer referencialidade, de fazer contextualização, né? E também da percepção da língua enquanto um constitutivo da sua própria identidade enquanto sujeito, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter uma compreensão multidimensional desse processo. Então, essa proposta do Clube de Conversação, o Conversation Club, ela traz essa possibilidade que os participantes possam ter uma formação multidimensional da língua, né? E nós escolhemos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável justamente porque, pela sua base temática, né, ela permite essa compatibilidade com a nossa proposta, né? Então, o que seriam os Objetivos Sustentáveis, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? São 17 propostas, 17 objetivos propostos, né, pela ONU e aceito, né, em compromisso pelos países membros, com o objetivo de atingir algumas metas de desenvolvimento, né, até o ano de 2030. Embora a gente tenha a percepção de que cada vez isso tenha ficado cada vez mais difícil, né? Então, como a gente tem essa variedade de temas, né, e são temas que são extremamente relevantes para a humanidade como um todo, então esses temas permitem, né, que os alunos possam trabalhar não só aspectos de reflexão, de associação com a sua realidade mais imediata, mas acho que o ponto-chave é a possibilidade também da iniciativa, né, da tomada de ações, né, no seu nível mais local. Então, é a percepção de que é uma ligação entre temas, né, aspectos globais e também do seu desenvolvimento, da sua percepção local. E aí, a gente pode utilizar esses objetivos e metas como uma oportunidade de eles se expressarem, né, dos alunos, dos participantes como um todo, compartilharem experiências num amplo aspecto, né, de temas que são atuais e que são relevantes. E aí a gente usou como fundamentação teórica a teoria dos novos letramentos sociais, dos multiletramentos,
que trazem essa percepção da língua para além da aquisição como código, né, focado nas práticas sociais, o desenvolvimento de competências de interpretação, de criticidade, de ressignificação, né? E a ideia também da aprendizagem significativa, né, que tem um conceito-chave, que é a prática situada, né? Então, a ideia de valorizar a experiência prévia dos participantes, né, desses aprendizes, que é trazer essa realidade imediata como parte do processo de aprendizagem, né? Então, a ideia de que fazer essa ancoragem entre o que os participantes, né, já entendem sobre o assunto, né, e associar isso com a construção coletiva de novos conceitos. Então, a partir disso, né, o que a gente trouxe aqui é a ideia de fazer uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, né, a partir dessa base teórica, fazer a descrição, né, de como se desenvolve esse projeto, né, eu vou apresentar o fluxograma das nossas ações, né, dentro de ciclos quinzenais, e trazer algumas percepções dentro do âmbito de análise e discussão do projeto. Então, a ideia é que a gente tenha esse fluxo, né, em ciclos quinzenais, em que os alunos começam fazendo a escolha de um dos temas, de um dos 17 temas. Então, é muito interessante porque, a partir da própria escolha dos temas, baseado no que eles têm de percepção do que está acontecendo sobre temáticas, né? Então, por exemplo, uma das primeiras temáticas foi sobre educação. Eles têm a ideia de que alguma notícia, né, algum tema que está quente no momento, ou mesmo dentro de âmbito temático, seguindo um calendário, né, por exemplo, o Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, agora nós temos o mês da consciência negra, né? Então, esses movimentos também trazem uma percepção diferente dos alunos em relação ao que eles gostariam de discutir, né? Então, eles partem para a pesquisa desses assuntos, desenvolvem estratégias de revisão e análise, depois fazem a construção de materiais de estímulo que vão permitir a discussão, né, desses temas em encontros, fazem a moderação desse projeto, né? Então, a ativação desses temas, de que maneira eles vão instigar essa discussão com os outros participantes, e, por fim, a consolidação, que é após esses encontros, né, essas conversas presenciais, eles fazem um refinamento do que foi, o que funcionou, do que não funcionou, e trazem isso para uma percepção para o próximo ciclo, né, próximo encontro. Então, a ideia é que é um projeto em andamento, né? Então, ele ainda não se encerrou nesse ano, mas ele já traz alguns resultados preliminares, né, mostrando que, de fato, a expectativa de desenvolvimento desses participantes em várias dimensões, ela acontece, né? Então, essa valorização das experiências e saberes através dessa teoria da aprendizagem mostra que os alunos conseguem fazer uma escolha autônoma, independente, crítica, né, desses temas, de que maneira eles conseguem associar isso com o seu contexto mais imediato, né? E essas interações coletivas, elas mostram que esse processo dos aspectos linguísticos mais basais, né, como a pronúncia, como o domínio de vocabulário desses diferentes temas, ela consegue se associar com esses aspectos mais paralinguísticos, né? Essa questão do desenvolvimento de habilidades de persuasão, de negociação, de percepção de que eles têm que não só falar, mas também eles têm que prestar atenção no que o outro está falando. Isso tudo são habilidades que compõem essa competência linguística. Isso semana após semana, quinzena após quinzena, isso vai se revelando cada vez mais explícito, né, na capacidade deles de produzir esse conhecimento de forma coletiva. Na dimensão cognitiva, a gente tem essa percepção também, né, de que esses conhecimentos prévios facilitam muito o engajamento, a consolidação desses novos conhecimentos, né? Então, a gente espera que no longo prazo, né, essa abordagem permita que eles consigam manter esse conhecimento, esse processo de aprendizagem no longo prazo, né? Então, uma das coisas interessantes que foi perceber foi que num dos temas, né, que é o objetivo 4, que foi a educação de qualidade, eles trouxeram como estratégia a discussão de um tema que é extremamente relevante para eles, né? O que seria o conceito de escola ideal, né? Então, eles, através do relato e das percepções dos participantes, eles fazem um contraste de aspectos positivos e negativos das suas vivências, fazendo negociação desses conceitos em língua inglesa e tendo como objetivo final a construção desse conceito de forma coletiva, né?
Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de como esse processo aconteceu. Né, aqui a utilização do Kahoot como estratégia de motivação, de engajamento. Né, aqui a gente utilizou um jogo para que eles possam desenvolver o vocabulário. Aqui é um dos exemplos, né, de um dos temas que foram discutidos. E um dos produtos que a gente tem é a construção de planos de aula, né, em que os alunos vão desenvolvendo esse material que pode ser compartilhado. Né, a ideia é que seja compartilhado mais tarde. Então, aqui, por exemplo, uma das tarefas que foi desenvolvida é a construção de soluções de reorganização dos objetivos dentro de uma percepção temática diferente. Né? Então, eles reorganizaram os temas, priorizando, por exemplo, níveis de felicidade, ou fazendo a divisão entre diferentes temáticas, né? Por exemplo, sociedade, temas relacionados à economia, né? Ou níveis de participação, né, dos temas também, de acordo com a população. Então, no final do projeto, a gente espera produzir um material digital, né, no formato de e-book, por exemplo, com essas propostas de intervenção, e também possibilitar, né, que esse material ele possa ser adaptado também para outros contextos, que não sejam só desenvolvimento de língua inglesa. Então, a gente partindo aí para as referências que a gente utilizou para esse trabalho, e muito obrigado. Eu vou deixar aqui, então, os meus contatos, e quem estiver interessado, seguir o nosso projeto lá, que ele ainda está em andamento. Obrigado. Muito obrigada, Alexandre. A gente passa para as discussões agora, né, Rafael? Isso, então nesse momento a gente vai passar para as discussões acerca dos trabalhos, então vocês podem postar suas perguntas, né, no chat. Né, só relembrando, então, o primeiro trabalho foi falando sobre o novo ensino médio, da professora Nelly e professor André, em que ela tratou dos desafios de materiais didáticos, currículo, formação de professor, né, a formação do aluno, recursos humanos e de infraestruturas, né, e também das possibilidades que você tem com o novo ensino médio, no que tange, né, a interdisciplinaridade, o protagonismo e a autonomia, né, desses alunos. O segundo trabalho do Mike trabalha com relato de experiência, né, num curso de pós-graduação, onde ele trata sobre metodologias ativas, sobre protagonismos relacionados a questões, né, de sustentabilidade e meio ambiente, né. O terceiro trabalho do Kevin e do professor Tiago trabalham com vídeos, né, e a questão de divulgação científica, processo de iniciação científica, com personagens, né, que foram, né, esquecidos na história, né, da matemática ou na história da ciência. E o último trabalho do professor Alexandre, né, é um projeto de iniciação científica que trabalha também com essas interações de diferentes atores em forma global, né, que interferem na formação cognitiva do sujeito, e destacando essas questões de competências relacionadas à competência comunicativa, que possam fazer sentido para esse sujeito, mas tratando dentro das ODS, né, dentro de um tema de relevância para a sociedade como um todo, né, e essa nova reorganização que eles trataram as ODS de acordo com alguns níveis, né, ou variáveis muito específicas. Então, a gente deve ter aqui uma primeira pergunta. Parabéns, né, a todos, parabéns à apresentação. Eu tenho algumas perguntas, não sei se vocês gostariam já de iniciar. Então, vamos lá, eu vou começar no caso da Nelly, para que ela fale um pouquinho para a gente, né, de como que vocês pensaram nesses desafios, e que vocês colocam lá, um dos desafios era a formação do professor, mas o outro era a formação do aluno, né? Essa formação do aluno, vocês estão tratando especificamente sobre a sua formação dentro escolar e com defasagens, esse tipo de coisa, né? E tem um outro elemento que vocês trataram que era de recursos humanos. Aí eu não entendi se esses recursos humanos são relacionados aos novos tipos de formação que a gente vai ter que oferecer nesse novo ensino médio, ou recursos humanos aí está pensando na escola como um todo. Você pode só explicar um pouquinho melhor para a gente, Nelly? Posso sim. A princípio, a gente tinha pensado em aplicar um questionário de pesquisa na escola para entender a percepção dos professores, como estava acontecendo essa nova reestruturação do novo ensino médio. Só que aí a gente teve alguns embargos que a gente
não conseguiu aplicar esse questionário de pesquisa. Inclusive, ele foi aprovado lá pelo CEP, só que assim, a gente não teve tempo hábil, porque, assim, por conta mesmo de um monte de desafios que a gente encontrou pelo meio do caminho, entendeu? Aí a gente precisou mudar o foco, que foi essa revisão sistemática de literatura. Então, assim, dentre essas publicações que a gente pesquisou, a gente voltou, né, para esse tema, quais seriam os desafios, quais seriam essas possibilidades. Então, dentro desses desafios, seria mesmo a parte envolvendo a parte pessoal, como é que ficaria essa organização da escola? Porque mudou tudo, né? Mudou com relação horário de professor, esses novos itinerários formativos que chegaram na escola, que teve que ser incluídos nessa nova matriz curricular. Então, assim, mexeu com a vida de muita gente na escola. Então, assim, pegou todo mundo assim, meio que desprevenido. Então, a gente estava pensando em fazer essa revisão justamente para trazer isso à tona. Como é que estava acontecendo essa situação dentro das escolas, entendeu? Entendi. Muito legal o trabalho. Eu depois queria dar uma lida um pouco melhor, né? Que a gente desenvolveu alguns trabalhos também nessa mesma área. Sim. E achei muito interessante quando você mostra que os desafios são muito maiores do que as possibilidades nesse primeiro momento. É verdade. Bom, obrigado, Nelly. O Maicon, eu queria saber, Maicon, né, se dentro dessa disciplina, né, quais foram os resultados alcançados pelas atividades no que se refere à questão da aprendizagem, assim, do próprio conteúdo, porque eu vi que, como você já está tratando isso dentro dessa disciplina, com essas metodologias ativas, eu peço desculpa porque também no finalzinho, né, meu computador aqui apagou, tive que entrar pelo celular, pode ser que eu tenha perdido alguma coisa, tem um delay aqui. Então, era mais nesse sentido. Quais foram esses resultados, assim, nessa disciplina, no que tange a você, né? Claro, você está fazendo um relato de experiência, né? Para a gente entender melhor como essas metodologias ativas, esses recursos tecnológicos interferiram na sua aprendizagem. Sim, Eu vou pedir só para que vocês abram a câmera, eu não estou abrindo porque eu estou pelo celular, tá, gente? Tá bom. Então, porque quando eu pensei em fazer esse relato de experiência, eu tive que pensar em algum momento uma situação de aprendizado para mim durante essa disciplina. E como o senhor falou, o uso das tecnologias, metodologias nessa disciplina, e não só nessa disciplina, mas no curso todo, porque inicialmente ele seria presencial, mas por causa da pandemia ficou online. Então, as professoras tiveram que adaptar essa disciplina, especificamente que eu estou falando dela, para tentar fazer ela online. E essa disciplina, quando era presencial, as professoras levavam os alunos para o campo, para fazer visita de campo, e para ter algo mais dinâmico com o aluno. Como estava online, as professoras adaptaram, né, essas metodologias, essas formas de deixar a aula mais dinâmica, e usaram, né, o Google Earth, né, esse software, para, de uma forma, usar ele como uma aula de campo. E aí, a partir disso, né, nós analisamos os espaços costeiros, aprendemos sobre os ecossistemas, aprendemos como utilizar as ferramentas do Google Earth e outros conceitos relacionados à disciplina. E, a partir dessa, né, experiência toda, eu consegui pensar no meu trabalho de conclusão de curso. Porque durante uma das falas de uma minha professora, ela comentou que as lagoas na região eram pouco estudadas. Aí eu pensei nisso, falei, essa é uma lacuna de pesquisa, eu posso pensar nisso como meu TCC. Aí eu pensei nisso, mas em casa fiz uma pesquisa, bolei uma ideia, uma estrutura de pesquisa e apresentei para elas. E aí elas gostaram e a partir disso eu levei como um trabalho de conclusão de curso e a partir disso eu pensei nesse relato de experiência, né? Porque essa experiência, por mais que fosse diferente, fosse por causa da pandemia, eu consegui pensar no meu trabalho de conclusão de curso e a partir disso, né, eu desenvolvi um artigo, participei da rede de pesquisas com as professoras me chamaram. Eu estou finalizando agora o artigo para poder enviar para submissão e gerei conexões, né, a partir dessa questão desse artigo e todos os conhecimentos, né, dessa disciplina. É claro que se ela fosse presencial seria bem melhor, mas considerando a forma que estava no momento, foi a melhor forma possível de desenvolver as atividades e ajudou bastante também a conhecer mais o espaço, porque
por mais que a gente more numa cidade, a gente não conhece ela na sua totalidade, né? Então, isso você conhecer ali com o Google Earth ajudou bastante todo mundo e eu também, né? E eu fiquei sabendo também que, além de mim, teve mais 2 pessoas que conseguiram pensar nos seus trabalhos também de curso a partir dessa aula. Então, acho que foi muito proveitosa, de um modo geral, as metodologias, a utilização dos softwares e todo o contexto da disciplina. Muito legal, cara, o trabalho. Eu gostei bastante da ideia, né? E só as suas expressões relacionadas aos desdobramentos que você está tendo, né, mostra que é uma aprendizagem, né, mais com significado, construída realmente com experiências, né? Então, isso foi muito interessante. Parabéns. Eu vou continuar fazendo as minhas perguntas, só que eu sei que a Camila tem uma para a Nelly, aí a gente volta na Nelly de novo, tá bom? Então, o Kevin, junto com o professor Tiago, eles trabalham com uma questão de divulgação científica, né, utilizando, né, esse esquecimento desses personagens. Mas é um esquecimento, de certa forma, né, Kevin, assim, pré-estabelecido, né? De alguma forma o cara já fala assim, eu estou esquecendo propositalmente, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso, porque isso tem a ver muito com os sistemas de comunicação e de registros também relacionados na época. E, além disso, assim, eu sei que trabalho, né, do UMass, conheço, né? E eu queria falar assim, como é que está a questão da divulgação, os resultados que vocês estão conseguindo de divulgação científica dentro do canal? Vocês têm, assim, a quantidade de vídeos vistos, né, a quantidade de interações, entre outras coisas. Você pode passar alguma coisa para a gente? Claro. Então, primeiro sobre a questão desses matemáticos, né? É bem o que você falou, na verdade. É um esquecimento meio que programado, né? Na verdade, a gente chama de esquecimento, mas a gente poderia chamar também de apagamento. Porque não é que eles estão só sendo esquecidos, eles muitas vezes são apagados e não apresentados para as pessoas. E isso faz com que a galera não conheça eles, né? Isso faz com que as pessoas que poderiam se espelhar nesses grandes matemáticos não tenham nem a possibilidade de conhecê-los, né? E talvez se ver dentro daquela matéria, daquela construção, né? Porque se a gente for olhar dentro da história da matemática, são normalmente pessoas que ou têm um status social alto, e normalmente homens e brancos, em sua maioria. Então, quando você vê outra pessoa que te espelha, né, que você se vê naquela outra pessoa, você vê que aquele lugar pode ser seu também. Você pode estar ali. Isso é muito importante. Isso faz com que muitas pessoas escolham essas carreiras, né, principalmente na educação. E desde pequeno a gente ouve que normalmente a mulher ela vai cuidar. Então as professoras vão cuidar da parte de humanas e aí a parte de exatas não é do homem, não pode. E quando você não vê mulheres construindo isso, você acaba pensando que você não pode estar ali dentro, junto, né, e construir coisas novas também. Então apresentar essas matemáticas e matemáticos é muito importante. E sobre as métricas do canal, tem relatos, na verdade, de algumas pessoas que foram ajudadas, né, por algumas coisas que a gente fala, porque, assim, normalmente são assuntos que são um pouco diversos, né? Tem a criptografia, por exemplo, que foi um dos vídeos recentes, e tem pessoas que do meu campus mesmo que vão fazer um TCC sobre criptografia, e o vídeo ajudou aquela pessoa porque ela não tinha notado que poderia trabalhar dentro da matemática, aquela área, e que era super legal. Então, esse tipo de retorno é muito importante, né? Porque a gente percebe que esses assuntos eles estão sendo discutidos, e isso é bom que esteja chegando nos lugares. A divulgação agora, recentemente, está fazendo rios no Instagram e tudo mais, e isso pode engajar mais, então creio que nos próximos tempos vai ficar ainda mais, vai ter mais visualizações. No momento, ali os vídeos ficam entre 300, 400 pessoas, porque como não é
uma videoaula, muita gente não quer ver só pela curiosidade, elas só querem ver quando estão desesperadas porque vai ter prova amanhã. E aí eu preciso de uma resposta rápida, e não se interessam em conhecer mais sobre aquele assunto. Então é um pouquinho mais difícil do que uma videoaula ou um vídeo dando dicas de como utilizar uma determinada fórmula. Então é um pouquinho mais difícil, mas ainda assim tá indo, né? Tem alguns comentários, a galera, principalmente nessa parte desses vídeos de história, a galera elogiando bastante, porque são coisas que realmente tocam até quem não é da matemática, né? Ver aquelas histórias, tipo o Alan Turing, ver como ele foi tão cedo, o Ramanujan, que também morreu cedo porque não tinha uma saúde de qualidade no país dele, e por isso ele não conseguiu se tratar da doença que ele tinha, e por isso morreu muito cedo, quando ele poderia ter criado e desenvolvido muito mais coisa. Então isso toca muito mais além de quem já está dentro do mundo da matemática. Então a gente está tentando divulgar cada vez mais, é difícil, mas estamos nessa batalha. Muito legal, Kevin, esse trabalho, né? É um trabalho que tem a ver com decolonialismo, né? Já essas questões. É uma matemática que trabalha, tem que ser entendida como uma produção humana, não como, né, uma produção divina. E eu acho que isso traz, para quem gosta de matemática, para o aluno, realmente traz esse olhar na matemática como algo que é construído historicamente por seres humanos que passaram dificuldades, perrengues, ou inclusive foram apagados historicamente, né, por um desejo ou uma necessidade, vamos colocar assim, botar entre aspas, social, já pré-estabelecida, né? E isso só reforça, né, a importância do decolonialismo para a gente poder entender melhor esses aspectos, né, da nossa matemática, ou da nossa ciência, ou da nossa cultura. Parabéns pelo trabalho. Manda um abraço para o Thiago. Agora eu vou falar com o Alexandre. Alexandre, seu trabalho é muito legal. Gostei muito. Um abraço, Rafa. Abraço, Thiago. Nem vi que você estava aí. Alexandre, trabalho muito interessante. Achei muito legal a ideia de trabalhar, né, uma iniciação científica utilizando inglês, ODS, e, além de tudo, né, a língua inglesa. Essa questão da ODS, esse compromisso do mundo, é um aspecto que eu acho que interage bastante com os vários sujeitos e as suas várias linguagens e representações. E aí você fala uma coisa que você trabalhou dentro da ODS para que esses alunos pudessem se expressar. Aí, a partir daí, você pensou em aprendizagem significativa e esse letramento social, né, e multiletramento. E a minha pergunta, eu entendi bem, eu não sei se eu consegui entender bem o contexto todo. Mais uma vez eu peço desculpa, como falei, eu estava vendo no computador, meu computador apagou. Eles faziam essas discussões na língua, lia em inglês e faziam discussões em português, faziam na língua inglesa. Eles pensavam e se expressavam em português e em inglês, né? E essa aprendizagem, né, de longo prazo, como é que vocês estão pensando em observar isso ou avaliar isso, né? Essa é uma questão que eu achei interessante. Como é que você vai pensando em avaliar isso lá na frente, né? Como é que eu vou garantir que essa aprendizagem se solidificou, né, em longo prazo? Você está pensando em trabalhar com esses alunos depois, né, trabalhar com o egresso? Então, você pode só dar uma explicadinha para a gente aí? Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço, Rafael. Eu acho que é uma oportunidade interessante de a gente esclarecer esses pontos. Esse é um projeto que, na verdade, começou em 2013. Ele é um projeto já de longo prazo. E a gente tem feito algumas modificações ao longo do tempo. E desde 2019 a gente tem assumido a ideia de colocar como temática referencial as ODS, né? E tem sido um resultado muito interessante porque até então os temas eram desconexos entre eles, né? E isso tem trazido a possibilidade de que os alunos acham um fio ali, uma linha condutora que permita com que eles consigam se identificar com temáticas e subtemáticas e tem trazido muito engajamento. E aí,
dentro disso, a gente pensou em permitir que os alunos se expressassem preferencialmente em língua inglesa, né? Mas o que acontece? Como é um contexto de ensino médio, a gente sabe que no ensino médio a produção de língua inglesa ainda é muito deficiente, né? A gente sabe historicamente como há um problema de formação de língua inglesa na escola, uma série de problemáticas de formação no ensino fundamental 2, né? Muitos alunos sequer tiveram aula de língua inglesa. Então, a gente faz com que tenha como objetivo principal o desenvolvimento de uma comunicação, né? De uma competência comunicativa. Idealmente, os alunos trabalham em língua inglesa, né? Assim, para a equipe que compõe, né, os professores, os alunos bolsistas, sim, eles trabalham 100% em língua inglesa, né? Desde das reuniões de equipe até a parte de moderação nos encontros e a produção do material. Mas a gente não exclui os alunos e os outros participantes, né? Porque sendo um projeto também de extensão, a gente tem também pessoas que vêm de fora. A gente não exclui essas pessoas da participação do projeto, até porque muitas, com o tempo, e aí vem talvez uma ligação com o que você tenha perguntado na segunda parte, estabelecer um vínculo afetivo com o projeto, né, e com a instituição também. Então, mesmo aquelas pessoas que muitas vezes chegam perguntando assim, mas eu tenho que falar inglês no projeto, né, no encontro, eu falei, não, você não é obrigado a nada aqui, isso é um espaço seguro, um espaço em que as pessoas sentem a vontade para expressar, né, da maneira que elas sentirem. Então, em alguns episódios, as pessoas elas se sentem engajadas a querer falar sobre o assunto. Muitas vezes elas entendem que os outros falam em língua inglesa, mas elas não têm aquela coisa, né, de falar assim, eu consigo falar inglês. Então, elas pedem, né, eu posso falar em português? Falo, não tem problema nenhum. Né? O importante é manter esse fluxo, né, de construção do conhecimento, numa base coletiva, essa troca, né, de experiências. E aí, com o tempo, muitas dessas pessoas que se sentem tímidas, que se sentem muitas vezes intimidadas com a questão da pronúncia, elas acabam se soltando, e muitos que entram nos primeiros encontros mudos, eles muitas vezes são os mais propensos a participar, a ter frequência, e evidentemente vão falando em língua inglesa. A questão de avaliação do longo prazo, ela é particularmente desafiadora, né? Porque como são alunos de ensino médio, muitas vezes o que acontece é que eles perdem o vínculo com a escola, eles vão tocar a vida deles, né? Vão trabalhar, vão fazer a faculdade, enfim. Mas o que a gente tem como percepção é de que muitos continuam acompanhando o projeto de longe. Algumas vezes eles vêm. Nós tivemos o caso, por exemplo, esse projeto inicialmente ele começou num outro campus. E sendo de 2013, a nossa primeira turma, né, nós temos um relato de um aluno que é um dos fundadores, vamos colocar assim, do projeto, que ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar cinema em Los Angeles. Então, apesar dele já ser um aluno com um certo nível de proficiência naquela época, mas o que a gente percebe é que o engajamento dele nesse projeto permitiu com que ele desenvolvesse um senso de pertencimento, de autoestima, que possibilitou que ele aproveitasse do projeto para conseguir correr atrás e falar, não, eu consigo fazer mais do que a minha realidade imediata aqui, né? O projeto começou em Ouro Preto. O contexto dos alunos de Ouro Preto é um contexto em que muitas vezes os alunos moram em distritos e sequer tem internet. Durante a pandemia, por exemplo, nós tivemos um enorme desafio de alguns alunos que a gente tinha que discutir como é que a gente ia fazer para permitir que eles continuassem estudando. Então, assim, alguns alunos literalmente receberam um pendrive com conteúdo para estudar porque eles não tinham acesso à internet. Então, ter a percepção de que alguns desses alunos conseguem extrapolar a realidade imediata deles, né? Através de tudo que eles aprenderam, de tudo que eles conseguiram reunir, de construção, né, de reflexão. E a gente ter um aluno que consegue, né, alcançar esse nível de realização, talvez seja uma evidência, né, de como isso se consolida no longo prazo. Né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, acho que sim. Sim, respondeu sim. Bom, parabéns pelo trabalho.
Eu vou passar a palavra agora para a professora Camila, falta uma pergunta para a Nelly, e depois eu volto. Então, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, Nelly. Essa parte que eu destaquei é que, na verdade, é algo que me chama muita atenção quando a gente vai fazer levantamento de pesquisas, de artigos ou até de dissertações e teses, né? É um resultado que é fácil da gente encontrar, né, quando você está olhando determinado problema específico, né, ou questão específica, e aí quando a gente vai observar o que é apresentado, né, essa não indicação de possibilidade, que também é um dado, né, não indicou uma possibilidade. Eu gostaria de saber como é que você enxerga ou você analisa isso, porque inclusive é algo que você coloca, é uma informação que você coloca dentro da imagem de indicadores lá, né? Como é que você analisa isso? Então, a nossa amostra foi muito pequena. A gente, por conta desse tempo, a princípio, como eu já tinha explicado antes, a nossa pesquisa, o foco dela seria fazer uma coleta de dados com os professores para a gente entender qual era essa percepção dele com relação a essa implementação do novo ensino médio, que foi um negócio tudo assim que aconteceu muito rápido, né? Então, foi tudo assim, a toque de caixa, a gente teve que ir se adaptando à situação, né? Isso acabou caindo no colo das pessoas que estavam dentro da escola para poder organizar isso tudo, para poder dar andamento nessa situação toda. Então, eu acredito que seja por conta disso que, apesar dessa amostra ter sido tão pequena, né, uma coisa que chamou a atenção foi com relação a isso, que chegou-se muitos desafios pela frente para a gente enfrentar. Em contrapartida, essa questão aí dessas possibilidades, a gente ainda está caminhando a passos muito lentos, entendeu? A gente ainda está buscando essas possibilidades dentro desse novo ensino médio. Então, eu acredito que seja por conta disso, por conta dessa amostra ser pequena e, assim, a gente não ter conseguido chegar ainda, né, nesse novo formato desse novo ensino médio, por ser uma coisa muito nova ainda, a gente encontrar essas novas possibilidades dentro desse novo formato aí para essa educação básica. Eu acredito que seja isso. A gente ainda está se adaptando a isso. Viu, assim, como foi tudo muito rápido, tudo a toque de caixa, a gente, né, foi de cara nos desafios, né? Enfrentar os desafios primeiro, para depois ver o que isso vai trazer de possibilidade aí para o nosso aluno. Eu acredito que tenha sido isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, sim. E realmente faz sentido, né, Nelly, essa questão de que a gente ainda precisa descobrir quais vão ser os desafios que a gente precisa enfrentar, começar a pensar em como enfrentar, né? Verdade. Certinho, muito obrigada, viu, Nelly? Nada. Eu tinha uma... Na verdade, não é nem... Bom, pode ser uma pergunta, mas também, de repente, uma indicação para o Maicon. Maicon, quando na questão da análise da sua pesquisa, porque você é que na verdade assim você já falou que culminou no seu TCC, né? Sim. Esse trabalho que se apresenta ele é descritivo, mas pensando até na questão do TCC ou até de futuras pesquisas, quando a gente fala da análise, eu achei muito interessante porque você apresenta um ambiente ou ambientes que são virtuais, né? Você chegou a encontrar algo sobre a netnografia, essa pesquisa como uma etnografia no ambiente virtual, né? Você encontrou algo sobre isso? E se não, aí eu já deixo a indicação para você dar uma olhadinha, porque parece que casa bastante com o ambiente, com a maneira como você estava olhando, né? Uhum. Então, eu vou querer a referência, porque eu não pensei, né, dessa forma, mas eu acho que, como eu estava trabalhando com essa questão virtual, é porque durante a pandemia, né, essa questão virtual ficou muito mais forte, né, e durante esse período, né. Então, eu não tive essa percepção de pensar dessa forma que a senhora falou. Então, mas eu aceito sim a referência, eu vou ler
vou considerar, porque eu também estou fazendo, né, uma outra pós, e que com um tema também parecido, né, assim, com algo mais... Só que nessa pós que eu estou fazendo agora, também com metodologias ativas também, com utilização de um podcast como forma de educação ambiental. Então, eu acredito que essa referência pode me ajudar bastante também. Eu vou aceitar a referência. Eu vou mandar para você aqui no chat uma das principais referências, que inclusive, eu já usei em algum trabalho ali, mas você pode, inclusive, você pode usar características da netnografia, não necessariamente fazer a netnografia, combinando com uma metodologia que você já está acostumado, né? Acho que, de repente, pode ser bastante interessante, aí pelo menos você conhecer a possibilidade. Sim, agradeço bastante. Obrigado, vou salvar aqui. Bom, então, né, alguém tem mais alguma pergunta? Vocês faziam outro questionamento? Bom, então eu vou aproveitar para fazer, né, aqui as considerações finais. Primeiro, agradecer a todos pelo interesse de participarem da nossa jornada científica, né? Segundo, né, quero convidar vocês para participarem, né, amanhã presencialmente, né, no IFRJ, Campus Volta Redonda. E terceiro, falar, né, como foi interessante esse percurso, né? Se a gente agora eu vou olhar de trás para frente, né? O Alexandre trabalhando com projetos de língua inglesa, que de alguma forma, né, ele busca trabalhar essas questões da ODS, que tem um interesse de uma formação permanente, tem interesse de uma divulgação científica, tem interesse, né, de resgatar informações que muitas vezes não estão disponíveis para a gente, como o Kevin trata no trabalho dos vídeos, né? Falou, olha, muita coisa está em inglês, muita coisa está em outra língua, quer dizer, a importância da gente ter essas discussões e esse tipo de formação, né, desse multiletramento, desse letramento social, entender isso dentro daquele espaço social, ou espaço temporal que a gente está falando, né, desses matemáticos, dessas matemáticas que foram excluídas, né, e perpassando por essas discussões de meio ambiente, como o Michael trouxe, e pelas formas de representações tecnológicas, né, e de tratamentos, que a gente volta e discute dentro dos ambientes, né, e o trabalho a gente trabalha dentro do ensino médio, né? E a gente vem com o trabalho da Nelly, que discute esse novo ensino médio, discute esses desafios, desses percursos, essas possibilidades, essas novas necessidades, esses novos espaços que a gente teremos que construir dentro de uma proposta, né? Ou a gente nem sabe como vai ficar essa proposta a partir de agora também, né? Mas a gente sabe que ela existe e que vai ter que ser reconstruída, né? Um percurso. Então foi muito enriquecedor poder ouvir todos vocês, e eu quero agradecer aqui a parceria de todos, em especial da professora Camila, que está aqui mediando a sala comigo. E quero agradecer a presença de todos os outros que estão aqui, né, ouvindo as nossas discussões. Ok? Camila? Fotinha. Isso, a gente tem uma fotinha também. Então, gente, abre aí as câmeras, eu não tenho como tirar foto aqui agora. Peraí, tem que colocar todo mundo na tela. Deixa eu ver se eu consigo colocar todo mundo. Isso aí, por favor, André. A gente está sem a Giovana, que tirava todas as nossas fotos. Ó, Denise, Roberta, Marcos. Vamos tirar aquela linda fotinha. Só assim que eu vejo Thiago. Tô rindo, hein, pessoal? Beleza, pessoal. Tirei o print aqui, eu mando lá no grupo da organização e depois tento colocar no Instagram. Isso. André, obrigado, boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Vocês. Prazer, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado, pessoal. Parabéns pelos trabalhos. Obrigado. Boa noite, gente. Até mais. Tchau. Até mais. Boa noite. Boa noite, Rafael.